Estimados, espero que vocês tenham tido assim um bom tempo, né, de estudo da palavra, com o estudo número 2 sobre os mandamentos, as ordens de Jesus. Nós hoje queremos ver 5, né, brevemente, e vamos começar com o primeiro. Jesus disse: alegrem-se, regozijai-vos. E a pergunta é: quando devemos nos alegrar ou nos regozijar? E o versículo que Jesus usa, que Jesus cita, está em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, ou seja, alegrem-se, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vocês. Essas bem-aventuranças de Jesus, elas realmente estão de ponta cabeça com o que o mundo vive. Mas, na verdade, essas é que são direitas. Essas é que estão verdadeiramente de pé. E Jesus diz: alegrem-se. Quando? Quando vos injuriarem, vos perseguirem, disserem toda sorte de mentira e todo mal contra vocês. Quem gosta de algo assim? Ninguém. Nós também não devemos viver uma vida onde as pessoas acabem falando mal de nós. Mas Jesus dá uma razão bem específica pela que isso pode acontecer, onde ele diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, mentirem e assim por diante. Aqui a razão é a pessoa que segue Jesus fielmente, essa pessoa vai sofrer isso. Pessoas que viram a cara, pessoas que mentem, que caluniam e tudo isso. E o que acontece quando a gente experimenta isso, a gente fica triste. Mas Jesus diz: não, alegrem-se, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Jesus diz para que nós não só fiquemos tranquilos, mas que o nosso coração se alegre. Porque se estamos sendo perseguidos por seguir Jesus de verdade, então isso mostra que nós somos nascidos de novo, que nós somos seguidores de Jesus, que nós somos verdadeiros discípulos e que existe um prêmio preparado para nós no céu. A igreja primitiva, nós podemos ler em Atos todas as cartas do apóstolo Paulo e as outras, quanto sofrimento eles tiveram. E eles se alegravam no sofrimento. E se alegravam não porque é gostoso sofrer, mas porque o sofrimento mostra que nós não estamos caminhando com o mundo, que nós estamos caminhando com Deus. Em Lucas 10, nós temos a outra razão que Jesus dá, pela qual nós devemos estar alegres. Lucas 10, 20, diz: alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está inscrito nos céus, arrolado nos céus. Jesus tinha enviado os discípulos, 70, tinha dado poder a eles sobre os espíritos malignos, e eles deveriam ir e curar as pessoas, expulsar demônios, e eles foram, e assim como Jesus tinha lhes dado autoridade, realmente eles foram muito eficientes. Eles voltaram tão felizes por terem visto milagres, por terem visto como os demônios não resistiam a eles, mas os demônios saíam das pessoas, coisas tremendas aconteceram, e eles voltam felizes da vida e dizem isso para Jesus. E aí Jesus, como se ele jogasse um balde de água fria sobre ele, diz: olha, não se alegrem por isso, se alegrem sobretudo porque o nome de vocês está inscrito no céu. Não tem coisa maior do que essa.
de você ter o teu nome escrito no livro da vida e ter assim a salvação. O que Jesus está dizendo, ele não quer desanimar eles a servir, mas o que Jesus está dizendo é que a nossa alegria não pode ser baseada na nossa efetividade aqui, inclusive em que demônios se submetem, porque isso pode ser inclusive um engano. Mas a nossa alegria, ela deve estar no céu, por aquilo que Jesus fez por nós, né? Nos salvando, nos redimindo. Nosso nome está escrito no livro da vida. E essa deveria ser a nossa alegria sempre, a nossa gratidão a Deus. Jesus, então, orienta nesses dois textos. Alegrem-se pelo galardão, pela recompensa que está esperando vocês por serem fiéis a Deus e sofrerem por isso. E segundo, alegrem-se porque o nome de vocês está escrito num livro que ninguém pode apagar. Segundo, brilhem, baseado em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Está claro ali? Jesus diz, brilhem, assim brilhe a vossa luz. A pergunta é, quais são as duas partes deste mandamento? As duas partes são assim, brilhe a vossa luz diante dos homens. Então, aqui, Jesus está dizendo, vocês são a luz do mundo. Um pouquinho antes para os discípulos. Ele está fazendo uma afirmação. Não que nós temos uma luz em nós mesmos, mas por estarmos ligados a Ele, à vida, também temos essa luz em nós, através de Jesus. E Jesus diz, vocês são a luz. Essa luz, ela pode ser tampada. E ele usa um exemplo antes, quem coloca uma lâmpada debaixo da cama? Não faz sentido. E aí Jesus diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Isso não significa que nós devemos mostrar o quão bom nós somos. O que Jesus está dizendo é que nós devemos deixar que a sua vida, a sua ação, deve transformar de tal forma o nosso caráter que nós vivamos vidas diferentes na frente e diante dos homens. Isso é o primeiro. Para quê? Para que eles glorifiquem ao Pai que está no céu. Queremos dar glória a Deus. Não queremos colocar e dar glória a nós pelas nossas boas ações. Isso já não é de Cristo, isso é de nós mesmos, da nossa carne. Então, devemos sempre ser humildes, mas brilhar por Jesus. Como? Pode ser através de um gesto bondoso, de carinho, de misericórdia para com uma outra pessoa. Pode ser estendendo o perdão a uma pessoa que de repente fez mal e ela reconhece depois que o teu jeito com ela foi tão divino, foi tão maravilhoso, que ela talvez até se convença do seu próprio pecado e veja Deus em você. A maneira como nós falamos, expressamos as nossas palavras. Muitas vezes as pessoas do mundo vão dizer, crentinho, não sei o que, mas por outro lado, eles vão nos respeitar. Eles, através disso, também sabem que eles estão errados e que também eles precisam se arrepender. Eu me lembro de um caso, quando estávamos fazendo a despedida de uma irmã, ou era um irmão da nossa igreja, e tínhamos muitas pessoas de fora que participaram daquele culto de despedida. E depois uma daquelas pessoas de fora disse, mas como é lindo esse culto de despedida que vocês têm. Ninguém fica gritando, ninguém fica se jogando em cima do caixão, não tem escândalo.
e cantam, vocês oram, vocês dão uma boa palavra e a gente vê aquelas pessoas com esperança. É interessante. Pela vez eu notei que, inclusive, nas coisas mais difíceis para nós, como é o enterrar um ser querido, né? Não significa que nós não podemos chorar. Nós choramos a perda de uma pessoa querida, sim, mas nós continuamos expressando e no nosso semblante que nós temos esperança e que nós temos, sobretudo, a Cristo. Interessante como o cristão brilha e causa um efeito na vida da outra pessoa, mas sempre para que também essas pessoas possam glorificar a Deus, que vejam Deus em nós e que também eles tenham um encontro com Jesus. E aqui mais uma pergunta. Estou mais preocupado com a escuridão que me rodeia ou com brilhar puro para Jesus? Nós estamos indo em direção a tempos que são cada vez mais difíceis. Nós vemos um domínio crescente das trevas, realmente uma ação terrível dos demônios, de Satanás, espíritos malignos, influenciando a nossa sociedade, a nossa cultura e muitas pessoas ao nosso redor. Os valores estão completamente invertidos, está se desprezando todos aqueles valores judaico-cristãos. E não só isso. Nós vamos vendo cada vez conflitos cada vez maiores. Nós estamos vendo esse problema todo do Covid, de pestilências, e tudo isso tem a ver com essa escuridão crescente, uma perseguição à igreja crescente também. E ficamos preocupados, com medo, nos acanhamos, ficamos no nosso canto. Não. Jesus diz, não, a luz não está lá para ficar debaixo de uma cama. Essa luz, ela deve sair, ela precisa brilhar. E também nesse tempo, onde nós somos praticamente obrigados a nos retrair, tudo isso, nós não podemos. Nós precisamos encontrar meios, respeitamos sim normas que existem, mas nós precisamos levar a esperança, levar o amor de Jesus, levar o Evangelho, viver uma vida que seja para a glória de Deus. Então não deixe que o medo, o temor dominem e encham o teu coração. Deixe que o amor de Cristo inunde o teu coração. Ame o teu próximo, se preocupe com ele, abençoe onde você puder abençoar. E assim, que a tua luz brilhe nessa escuridão crescente. Que Deus nos abençoe nisso. A seguinte ordem é a da reconciliação. Reconciliem-se, diz Jesus. E ele diz isso de uma forma, como nós lemos no versículo 23 do capítulo 5. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares até o último centavo. A pergunta é, para Jesus, o reconciliar-se com o irmão é mais importante do que o quê? Jesus aqui está mencionando uma pessoa que está indo para o templo, está indo levar a sua oferta. Deus quer isso? Quer. Talvez ele foi levar a sua adoração, o seu louvor, uma oração de gratidão. Deus quer isso? Quer. Deus quer que nós tenhamos relação com ele. Mas, se a nossa relação com o nosso próximo não está boa, então a nossa relação com Deus também não está boa. Por isso Jesus disse que existe uma prioridade. A prioridade é a de
procurar o irmão que eu insultei, talvez ofendi, lhe fiz algum mal e talvez o prejudiquei. Jesus diz no versículo 22, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o irmão estará sujeito a julgamento. Uma pessoa que falhou com o seu irmão. Jesus diz, vai você e conserte. Isso é o que ele espera. E depois ele diz, vá e leve a tua oferta ao Senhor. Por que é melhor resolver o problema diretamente do que terminar na corte de justiça? Sempre é melhor uma conversa franca, um pedido de perdão e acertar as coisas o mais rápido possível. Sem demora, inclusive, é o que esse texto nos mostra. E Jesus está dizendo, olha, se você conseguir acertar, você vai ganhar muito. Vai ser terrível se de repente você receber uma intimação do juiz e você depois tiver que pagar caro por isso. Naquela época, uma pessoa quando ia para a prisão, ela não só ia para a prisão por um crime que ela cometeu, né, o mal que ela fez por 2, 3, 4 ou 5 anos, e aí ficando 5 anos na prisão, estava paga a dívida. Não, a pessoa ia para a prisão até ela pagar a dívida determinada pelo juiz. Então essa pessoa ia para a prisão, muitas vezes tinha que vender a sua casa, sua propriedade, às vezes tinha que vender inclusive a sua família para compensar o dano que fez para uma outra pessoa. Então era bem diferente do que nesses tempos nos quais nós estamos vivendo. E por isso Jesus mesmo orienta e diz, resolve as coisas com o teu próximo o mais rápido possível. Paulo diz, mantenham paz com todos, né? Naquilo que é possível. Então, no que depender de vocês, diz Paulo, nós devemos ser esse tipo de gente, humilde e que está disposta a ir de encontro ao outro para pedir perdão, para acertar e arrumar as coisas sem demora. É claro, como nós já vimos na pergunta anterior, que muitas vezes as pessoas não vão gostar da gente e vão se aborrecer. Por quê? Porque nós somos fiéis a Jesus. Aí nós não temos que sair correndo, né, para resolver nada, a não ser perguntar, mas por que você está bravo comigo? Nós vamos ter os nossos inimigos por seguir a Jesus, sim. Mas se eu tenho, de repente, inimigos pela minha má conduta, então eu preciso arrumar isso rapidinho, porque senão a minha relação com Deus fica atrapalhada. Tá? Se você tem alguma coisa, não demore. E por último, quem pagou até o último centavo para me libertar? Jesus. Na verdade, nós merecemos uma prisão eterna porque nós ofendemos a Deus demais com o nosso pecado. E Jesus, ele pagou o preço lá na cruz, sofreu toda aquela injustiça por nós. Assim também nós devemos estar dispostos a sofrer a injustiça como cristãos, como filhos de Deus, e muitas vezes assim manter a paz e o bom relacionamento com o nosso próximo. Terceiro, não adulterem. Mateus 5, 27 a 30. Aqui o texto diz, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Como Jesus expandiu o conceito judaico do adultério, no judaísmo, no Antigo Testamento, adultério era realmente quando uma pessoa casada ia, né, para a cama com uma outra pessoa. Aí ela cometia adultério. E Jesus diz, não. Se uma pessoa olha com intenção impura para aquela outra pessoa, ela já cometeu adultério. Eu me lembro quando era jovem, sempre usavam aquela frase, olhar não arranca pedaço. É verdade, o olhar não arranca pedaço, mas o olhar com esse olhar pecaminoso, esse desejo,
esse mostra como está o meu coração. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que o adultério, ele já começa bem antes do que quando duas pessoas vão para a cama. Ela começa no coração. E Jesus está dizendo, cuida do teu coração. Não deixe, né, que através dos teus olhos ou de outros meios, você seja levado a que o teu coração venha a pecar. Aí é melhor, como José, sair correndo para não pecar. E ele segue, ou seja, a pergunta segue, nos versículos 29 e 30, ele dá uma ordem muito dura. O que ele quer realmente? Interessante é que Jesus diz, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus está dizendo, olha, não brinque com o pecado. Não brinque. Porque não é porque você é um membro da igreja, porque você foi batizado, porque você fez uma profissão de fé, ou talvez serviu até 10 anos como pastor. Jesus está dizendo, se você brincar com o pecado, você pode terminar no inferno. E o que Jesus está dizendo aqui, quando ele diz, arranca o teu olho, se esse olho te faz pecar. Corta a tua mão se essa mão te faz pecar. O que Jesus está querendo aqui não é que literalmente a gente arranque o olho ou corte. Mas o que Jesus está fazendo aqui é uma expressão fortíssima, né? Dizendo que pague o preço que for para viver uma vida pura, para você manter o teu coração puro. Cuide muito disso, porque se você não fizer isso, o preço que você vai pagar vai ser muito maior do que um olho ou uma mão. Por isso, nós não podemos brincar, sobretudo nesse tempo, onde parece que tudo está assim tão frouxo, tão livre, aquilo que Deus disse já não é mais o que Deus disse. Aquela mentira de Satanás ali no jardim do Éden, foi assim que Deus disse? É o que a gente está vendo por todo lado. E as pessoas, elas estão aqui e lá brincando simplesmente com o pecado e não sabem o risco que correm. E nós devemos viver vidas em santidade, em santificação, lutando, sim, com todas as nossas forças e a ajuda de Deus para mantermos as nossas vidas puras e assim um bom relacionamento com Deus. Que Ele te abençoe nisso também. Muito bem, o quinto e o último de hoje, Jesus diz, não jurem. Mateus 5, 33 em diante. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar, vem do maligno. O que está errado com os juramentos? Nós precisamos entender esse texto no contexto do qual Jesus vivia e o que estava acontecendo ali. No Antigo Testamento, Deus havia permitido que sim, que eles jurassem. Está escrito, inclusive, aqui, Jesus cita isso, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os seus juramentos. Ele cita um texto do Antigo Testamento. Números 30, versículo 2 diz, quando um homem fizer juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, e segundo tudo o que prometeu, fará. Ou seja, se a pessoa fizesse um voto ou um juramento, ela devia levar isso muito a sério e deveria cumprir tudo isso. Mas, naquele tempo, os fariseus acabaram fazendo várias regras para dar pesos maiores de acordo com juramentos diferentes. Por isso, Jesus diz e mostra aqui como é que eles juravam, né? Jesus diz, não jurem nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, nem
por Jerusalém e assim por diante. Eles tinham diferentes juramentos e de acordo com o juramento que eles faziam, eles precisavam honrá-lo mais ou menos. Tem um outro texto de Jesus que é bem interessante, Mateus 23:16, onde ele diz: ai de vocês, guias cegos. Ele está falando para os fariseus. Que dizeis? Quem jurar pelo santuário, isso não é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Então, se a pessoa dissesse, eu juro pelo santuário, aí no fim ela não precisaria cumprir. Mas se ela dissesse, eu juro pelo ouro do santuário, aí ela ficava presa. Era um absurdo, procurando maneiras de poder não cumprir, de poder mentir. E Jesus, ele diz, gente, chega. Isso não é o que eu quero ver no meio dos meus discípulos. No meio dos meus discípulos, eu quero que eles reflitam a verdade. Jesus é a verdade. A mentira não tem nada a ver com ele, a mentira vem do diabo. E o que Jesus está dizendo é isso. Ele diz, olha, que vocês como discípulos, vocês não precisam jurar, que vocês sejam tão verdadeiros que quando você diz sim, todo mundo sabe que é sim. E quando você diz não, todo mundo sabe que é não. Espero que tenha ficado claro, que o estudo tenha sido uma bênção, que você pratique tudo o que aprendeu, eu também, e assim seguimos o nosso Senhor Jesus Cristo. Que tenha uma linda semana.